Opa, a gente entrou. Olá, pessoal. Queria dar boa tarde a todos, boas-vindas. Mais uma vez, a gente fazendo uma live aqui pela Tutoria Jurídica, pelo PJT. Queria agradecer ao Ernesto pelo convite, ao Fábio, à Micaela. Para mim tem sido realmente um divisor de águas participar desses eventos aqui online, nesse cenário novo que a gente se encontra agora. Queria cumprimentar também a Bianca Xavier, o Felipe Renault, que são pessoas aí que muito me inspiram e que realmente fazem dessa ocasião aqui um imenso prazer para mim estar aqui. Bom, sem mais delongas, o tema que nós vamos tratar aqui é sobre a coisa julgada. E eu vou trazer, a minha intenção aqui é trazer algumas considerações introdutórias, né, acerca do tema no direito processual civil brasileiro e passar a bola para que os demais possam abordar daí também os temas como a limitação dos efeitos da coisa julgada, que é o tema 881, hoje em repercussão geral no Supremo, a modulação dos efeitos em matéria tributária, que vai ser tratado pelo Ernesto, o tema 881 vai ser tratado pelo Felipe, e a coisa julgada administrativa, que vai ser tratado ao final pela Bianca. Bom, aqui no Brasil, a gente sempre vê uma preocupação do legislador em resolver os litígios versando sobre a mesma matéria de direito que pudessem alcançar uma plateia considerável, né? E nesse cenário foram implementados alguns mecanismos de obtenção de tutela jurisdicional num único processo, né? E aí a gente vê esses mecanismos, o berço de um mecanismo como esse, que são os litígios coletivos. A Inglaterra, já no século XII, implementou essa sistemática no seu ordenamento jurídico. Mais tarde, no século XIX, os Estados Unidos também implementam, vem o primeiro texto que diz respeito sobre as class actions, né, que são tidas lá, e apenas em 1985 é que aqui no Brasil a gente tem a ação civil pública, cujo objetivo é tutelar direitos transindividuais de grupos ou classes de pessoas. E qual que era a intenção dessas ações coletivas? É justamente fazer com que a coisa julgada fosse projetada para além dos indivíduos que normalmente são partes no processo, né? E esse sistema civil que era extremamente aplicável ao direito tributário, onde são comuns as relações homogêneas entre as partes. As hipóteses de incidência tributária são praticadas de forma homogênea pelos jurisdicionados e pelos contribuintes. Dessa forma, esse mecanismo poderia ser positivo na resolução de litígios que pudessem afetar um grupo maior de pessoas. A partir de 2004, com a emenda constitucional 45, a gente viu novas sistemáticas sendo implementadas no ordenamento jurídico brasileiro que reforçavam esse ideal, como o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição, com a repercussão geral, fazendo com que a repercussão geral fosse requisito de admissibilidade dos recursos extraordinários no Supremo Tribunal Federal, o artigo 102, parágrafo 2º, com controle concentrado de constitucionalidade, com a ADI e ADC, e o artigo 103A também, que trouxe as súmulas vinculantes, né? Então, a gente vê em 2004 como um prenúncio para que os tribunais de interpretação final do direito fossem uma instância firmadora de tese, né? E isso a gente vê ainda homenageado também em 2008, com a Lei 11.672 de 2008, que trouxe a sistemática dos repetitivos para o STJ, e em 2015 esse ideal também foi consolidado, onde os julgamentos de repetitivos, tanto o IRDR quanto os repetitivos, recursos especiais repetitivos no Superior Tribunal de Justiça e os recursos extraordinários repetitivos no STF, isso passou a ser uma técnica de produção de precedentes aqui no Brasil. Então teve um giro estratégico para que, fazendo surgir uma força transcendente dos julgados com efeitos vinculantes, né? E dessa forma também teve um certo esvaziamento das ações coletivas, de forma que elas produziam efeitos apenas na jurisdição do órgão prolator da sentença, e não tinham efeitos erga omnes em todo o território nacional. Mas aí eu pergunto aos senhores, podem responder aqui, independente de eu seguir com o assunto logo na sequência, se foi implementado o sistema de common law de forma categórica no Brasil, né? Nós temos que não, né? Não foi implementado um sistema de common law de forma categórica no Brasil, porque a lei continua sendo ponto de referência para interpretação, o que é típico do civil law.
né? E por que nós temos isso aqui no Brasil? Ora, nós fomos colonizados por Portugal, que foi influenciado pelo renascimento do direito romano ainda no século XII, e também influenciado pela Revolução Francesa no século XVIII. Então, o Código de Processo Civil de 2015, ele mantém essa tradição e ele traz o que alguns autores gostam muito de chamar também como uma simbiose entre o civil law e o common law, através dessa força transcendente, né? E aí, nesse cenário evolutivo do direito processual civil brasileiro, a coisa julgada, o conceito de coisa julgada também foi se transformando com o decorrer do tempo, né? Há muito, me parece, que se percebe que a coisa julgada se afasta um pouco daquela ideia de imutabilidade, né? Existia uma ideia primitiva de que a sentença só produziria seus efeitos com a coisa julgada. Isso está muito exposto também nos pensamentos de Keovenda, no século XX, e Liebman, logo na sequência, traz um ideal um pouco diferente de que, na verdade, a coisa julgada seria uma qualidade da decisão e não uma condição para a sua produção de efeitos, né? E a gente vê que em 1900, na década de 90 em diante, através de uma modernização do direito processual civil brasileiro, a gente começou a relativizar essa noção de coisa julgada como necessária à produção de efeitos da sentença. Uma tutela provisória antecipada, que prescinde de coisa julgada para surtir os efeitos, e o CPC 15 também homenageia essa mesma ideia com a tutela de evidência, tutela de urgência, de forma que esses institutos vêm sendo também aderidos vem tendo aderência pelo judiciário, até com a relativização, em alguns casos, da aplicação do artigo 170A do Código Tributário Nacional, né? Então, a coisa julgada surge como um mecanismo para implementar o convencimento de certeza sobre a existência ou não do direito. Mas aí a gente pode pensar, poxa, né, mas a coisa julgada está na Constituição Federal, e aí é um ponto que a gente vai abordar aqui, que é a extensão de efeitos da coisa julgada no tempo, né? O artigo 5º, inciso 36 da Constituição, trata que da seguinte forma: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A gente vê que não tem muitos paralelos no mundo de uma proteção à coisa julgada dessa forma na Constituição. Mas a gente tem que homenagear também o caráter argumentativo do direito. Ele não nos dá, ele não prejudica a manutenção do Estado de Direito, na forma de que o conflito entre princípios, né, que muitas vezes podem eclodir da coisa, de eventual coisa julgada que esteja em discordância com precedentes gerados pelo Supremo Tribunal Federal, esses conflitos devem ser sopesados e resolvidos através da proporcionalidade e da razoabilidade, né? Então, me parece que o Código de Processo Civil de 2015 também homenageia esses parâmetros, tá? Notadamente no artigo 505, onde está lá expressamente previsto que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído na sentença. E aí a questão que se coloca é: será que as decisões em controle concentrado ou em controle difuso, que se aproveitam de mecanismos de conferir a esse julgado a transcendência dos seus efeitos, né, efeitos erga omnes, será que em todas as hipóteses essas decisões configuram alteração do Estado de Direito? É claro que também alterações do Estado de fato ensejariam isso, mas o que nos preocupa mais aqui nesse evento é a alteração do Estado de Direito. Será que nesses casos nós teríamos uma alteração do Estado de Direito, seja com a declaração de inconstitucionalidade de uma norma, ou então a confirmação da sua constitucionalidade? E aí, o artigo 525 do Código de Processo Civil, no parágrafo 12, também determina que considera-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, né?
Então, são pontos como esse que vão ser abordados aqui também mais à frente e, claro, pelo Felipe, mais precisamente no que diz respeito aos efeitos da coisa julgada em matéria tributária, quando essa coisa julgada não está em consonância com o que foi decidido pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, ou até mesmo em controle difuso, desde que, creio, pelo plenário do STF. E, na ocasião dessa decisão, e aí o tema que vai ser tratado pelo Ernesto, quais serão seus efeitos, se essa decisão pode ter efeitos apenas prospectivos, ou então se ela vai ter efeitos também a passado, a modulação de efeito decorrente dessas decisões. E aí, depois dessas exposições, a Bianca vai tratar um pouco sobre a capacidade das decisões administrativas de gerarem também coisa julgada, né? Sendo essas as considerações que eu tinha inicialmente, eu já gostaria de, sem mais nenhuma delonga, passar a palavra ao Felipe para que eles possam explorar esses outros temas que a gente vai tratar aqui. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado por acompanharem a nossa live de hoje. É sempre uma satisfação maior imensa estar com amigos e amigas queridas e queridos. Ver tanta gente amiga aqui acompanhando a gente é muito bacana. Já muitas mensagens aí. Queria parabenizar o João pela exposição dele. Foi brilhante, João. Eu, quando ouço assim, uma exposição brilhante, eu prefiro... se eu tivesse opção, eu até abriria a mão da minha fala para continuar ouvindo, né? Como eu brinquei ontem, ouvir você, a Bianca e o Ernesto me faz ter essa vontade de ser mero espectador. Mas, já que me convidaram, vou assumir essa responsabilidade com muito prazer. O tema é muito caro. Não, foi ótimo, parabéns. O tema é muito caro, né? O tema é importantíssimo. Foi meu primeiro tema de projeto de tese de doutoramento, né? Comecei a pesquisar coisa julgada tributária já há algum tempo, antes de eu estudar economia digital, então vejam que eu já até terminei o doutorado com a tese de economia digital, foi antes disso, então é um tema muito caro e que traz preocupação diária, né? Especialmente pelas alterações jurisprudenciais que nós verificamos no Brasil. A gente, aqui no Brasil, tem uma realidade jurisprudencial em constante movimento, né? É uma realidade jurisprudencial que a gente não pode, na largada, dizer que traz a estabilidade e a imutabilidade que são peculiares da temática coisa julgada. No entanto, verifica-se uma preocupação indiscutível dos tribunais em tentar garantir ao que já fora definitivamente julgado a estabilidade. Então, vejam que são duas realidades que colidem necessariamente, ou seja, uma jurisprudência em constante mutação versus um desejo dos tribunais de manterem aquilo que fora decidido na relação interpartes, ou seja, nos processos individualizados. Como o João bem descreveu, a coisa julgada está na nossa realidade brasileira desde a Constituição de 34. Né? Lá hoje, na Constituição de 88, no inciso 36, é indiscutível que, ao longo do tempo, a gente teve uma influência cada vez maior da common law, e aqui eu não vou adentrar na temática de diferenciação da common law norte-americana ou da britânica, até porque a gente tem peculiaridades importantes com relação a isso, mas com relação à res judicata ou com relação às stare decisis, né, da common law, ou seja, os efeitos vinculantes, a gente trouxe, então, a gente tem, desde a emenda 45, aí uma forte influência e inserção. O Código de Processo Civil de 2015, como o João também bem disse, isso o ministro Fux, ele, nas palestras que antecederam, que também foram posteriores, né, à publicação do Código de Processo Civil de 2015, ele também deixou isso bem claro, né, o que o João chamou de simbiose, que muitos doutrinadores trazem, e é verdade, é uma forte influência. Deixamos de ser civil law? Não, mas houve uma forte influência. E qual é, então, a base? Isso já para a gente adentrar na temática, porque o tempo urge, o tempo é curto. Nessas lives de hoje, né, amigos, a gente tem essa preocupação com o tempo, com o dinamismo. Então, a Bianca viu na nossa live da semana passada, em 10 minutos falar sobre matemática toda, hoje em 15, 20 minutos falar sobre matemática toda, e tão complexo é difícil, mas basicamente a gente tem em xeque
né? 2, sobre princípios, né, que regem o Estado Democrático de Direito. Você tem, de um lado, a segurança jurídica, né, que nada mais é do que a estabilidade e a previsibilidade no que tange aos direitos e obrigações, e a gente tem o que se chama, com toda a sua carga subjetiva, de justiça, né? E a gente sabe, e aí eu já vou parafrasear François Host, que é um filósofo belga, a gente sabe que o tempo, ele, infelizmente, né, ele nos faz diferentes todos os dias. Como François bem disse, né, o mundo é um imperfeito, é um apanágio de criaturas mortais condenadas a mudar sem nunca poder se fixar em uma identidade qualquer, disse François Host. Então, a grande verdade é como se estabilizar relações jurídicas que se alteram quase que diariamente, ou quase que a todo instante. Esse é um grande desafio do mundo. E aí, no direito brasileiro, a gente fez uma opção processual. A gente recheou o nosso sistema processual de recursos, né? Então, a gente tem uma recorribilidade quase sem fim no direito processual brasileiro, que visa, e isso foi intencional, em que pese ser passível de diversas críticas, posto que alonga o tempo das discussões travadas no judiciário, mas fato é que o excesso de recorribilidade foi para tentar se evitar a posterior discussão de eventuais nulidades processuais, exatamente para se garantir essa força cogente da coisa julgada, para se garantir a estabilidade das relações após a definitividade do julgamento. Então, a gente tem, de um lado, essa segurança jurídica que precisa ser preservada, e, de outro, a gente tem a sensação de justiça em razão da alteração do status quo desses elementos jurídicos, e, portanto, a gente tem também um elemento que é fundamental, trazendo já para a coisa julgada tributária, que é um outro sobreprincípio que passa a rivalizar com a segurança jurídica, que é o da isonomia, né? Ou como sempre chamamos na doutrina, de equidade horizontal dos contribuintes. A equidade horizontal de tamanha importância que, vejam, e aí deixa eu só puxar um pouquinho da sardinha para a economia digital, que eu nunca posso deixar de falar de economia digital, afinal, acabei de despedir da minha tese depois de 5 anos de pesquisa. A própria Action One da OCDE, a ação 1 do projeto BEPS, trata a equidade horizontal como um princípio, né, e sabemos que supera-se a carga axiológica, chega-se à condição de sobreprincípio, então considera-se a equidade horizontal como algo fundamental para o sistema jurídico tributário, isso é, para se observar que todos os contribuintes, em igualdade de condições, precisam ser submetidos a uma mesma carga tributária, né? Então, dito isso, imaginem que, e aí esse é o pano de fundo da nossa discussão, há um contribuinte que teve uma decisão transitada em julgado, né, e essa decisão o desonera de uma determinada exação, de uma determinada incidência tributária, enquanto os outros contribuintes estão sujeitos àquela incidência tributária. Isso seria possível? Né? Isso poderia ser, de alguma forma, superável ou aceitável pela sociedade? Vejam que quando a gente lê, né, e aí o João bem citou Chiovenda e tantos outros autores importantes, né, a questão vamos lá, a questão de fundo, fundamental desses autores. Para que a coisa julgada ela seja observada, né, é preciso que se tenha em mente que o que se busca, ao fim e ao cabo, é a paz social. E a paz social, ela é resultante da estabilidade dessas decisões, senão elas eternizam os conflitos jurídicos, né? Então, vejam que no direito tributário especificamente, não é como a coisa julgada nas demais relações intersubjetivas. Toda e qualquer decisão judicial proferida para um contribuinte, ela, direta ou indiretamente, reflete na sociedade. E a pergunta é, qual paz social que valeria mais? A paz social de se manter a decisão julgada, transitada em julgado, naquele caso interparte, né? Ou a paz social no sentido de que a sociedade aceite, né,
que um contribuinte tem um sistema tributário distinto para ele, ou mais, que ela não aceite essa realidade, portanto, a coisa julgada tenha que ser, sim, revista. E aí eu não concordo muito com o termo flexibilização da coisa julgada, eu acho que a gente está falando de eficácia dos efeitos da coisa julgada e seria cessação dos efeitos ou não cessação dos efeitos. Acho que esse é o ponto. E aí vamos agora para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é o que mais nos interessa. Né? O caso que hoje está pendente de julgamento, lá o tema 881, estava falando com o Fábio, que é um dos maiores estudiosos aí da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que eu conheço, disparado, e da Common Law, de um modo geral, né, Fábio? Eu estava falando, Fábio, vai julgar, isso em abril, vai julgar o tema 881. Estávamos falando no telefone. Depois falei com o Ernesto e tivemos a ideia de fazer, então, esse evento para discuti-lo. O tema 881, ele decorre de uma realidade em que a contribuição social sobre o lucro líquido, lá na década de 80, passou a ser reputada inconstitucional pelos tribunais. Então, vários contribuintes obtiveram trânsito em julgado nas suas ações declaratórias e anulatórias, ou acumuladas com anulatória, de débito fiscal ao longo dos anos. Logo depois, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência pela constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro líquido. Vejam, a gente está falando da CSLL, a gente não está falando de uma taxa, a gente não está falando de uma taxa extremamente direcionada, isolada, a gente está falando da CSLL. Né? E aí, chegando ao STJ, o STJ em sede de recurso repetitivo, ele teve que se debruçar sobre a realidade de rever a coisa julgada, né, nesses casos, e foi um caso específico de um contribuinte, para ajustar a sua jurisprudência do Supremo com efeitos retroativos, né, ou manter aquilo que fora transitado em julgado e entender que a eficácia valeria tão só para os casos pendentes de julgamento, ou seja, né, dali para frente, atribuindo efeito para essas relações interpartes, um efeito ex nunc. Né? E aí, o que bem colocou o STJ naquele momento, e um detalhe importante, no caso julgado pelo STJ, vejam, esse caso ele havia transitado em julgado em 1992, e o que a Fazenda pretendia em execução fiscal posterior ao julgamento supremo era cobrar a exação CSLL ano base 91, ou seja, de fato, é retroagir a período anterior ao do trânsito em julgado, mas não que tenha sido essa a ratio decidendi do STJ. A ratio decidendi foi em preservar o julgado, né? Não discutir que se tratava de ano base anterior a próprio trânsito em julgado. Mas o STJ manteve, então, a eficácia da coisa julgada com relação a esses processos interparte. Né? Isso é importante. Logo depois, sobreveio, né, o parecer 492 de 2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Faço coro de que é um parecer muito bem escrito, né? Faço coro de que, de fato, houve de fato, boas colocações ali naquele parecer. Então, eu não vejo como a ideia do parecer prosperar, porque o que o parecer defende é a desnecessidade de ajuizamento de ação rescisória pela Fazenda, quando o Supremo Tribunal Federal julga constitucional norma tributária antirreputada inconstitucional pelo mesmo Supremo Tribunal Federal. Essa desnecessidade de ação rescisória, aí eu entendo que não tem como prosperar, ela não encontra espaço no Código de Processo Civil de 2015. Basta que leiamos os artigos 505, 525, 535 do CPC, que lá constatamos que só por meio da ação rescisória é que é possível se rever a coisa julgada. Né? Não haveria de plano, mesmo se reconhecendo a eficácia normativa da coisa julgada, como inclusive decidiu o Supremo Tribunal Federal na pena misto teoria, se não me falha a memória, no tema 733, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu, né, que, alterando-se a jurisprudência da Corte, haveria, então, nessa coisa julgada do Supremo, né, nesses efeitos vinculantes, dois efeitos imediatos. O efeito normativo, esse efeito, obviamente, ex tunc, né, ele retroage na medida em que a norma ela é inconstitucional desde a sua criação, né, mas também tem eficácia executiva. E a eficácia executiva, ela
e aí é imprescindível, só pode ser materializada por meio ou da reclamação, se pendente de trânsito em julgado aquela ação que proferida a decisão, ou por meio de ação rescisória, caso posteriormente ao trânsito em julgado na relação interparte. Então, vejam que isso guarda sintonia com o Código de Processo Civil 2015, que fala a mesma coisa quando trata da execução de título judicial, em que cabe à Fazenda Pública impugnar o título caso não transitado, caso a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha sido proferida antes do trânsito em julgado na relação interparte, ou via ação rescisória, caso a decisão interparte já tenha transitado em julgado. Então, me parece fundamental para início da desculpa para os demais, para os meus amigos não se assustarem, porque inclusive, Ernesto, controle meu tempo, eu me distraí aqui, não se desesperem, eu não estou no início, mas queria fazer essas observações desde já. Uma outra observação muito importante no RESP 1.118.893, do ministro Arnaldo Esteves Lima, que foi repetitivo, que decidiu pela manutenção da coisa julgada, mesmo tendo havido alteração do entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, foram as observações realizadas pelo relator com relação à súmula 239 do Supremo. Sabemos que a súmula 239 é uma súmula que data da década de 60. Né? À época, o relator da súmula, o ministro Castro Nunes, pouco conhecido da comunidade jurídica por conta do amplo lapso temporal desde a sua publicação, né, lá em 63, o ministro Castro, então, naquela época, ele havia indicado que aquela súmula, ou seja, a impossibilidade de que a coisa julgada nas relações de trato sucessivo alcançassem os exercícios posteriores, ela se dava naqueles casos em que determinado crédito tributário houvesse sido anulado, e ele dá o exemplo do caso de prescrição, né, de forma que os efeitos daquela coisa julgada não poderiam valer para os demais exercícios, ou seja, se tem uma execução fiscal sobre uma determinada matéria, aquela execução fiscal entende pela extinção do executivo por algum tipo de alguma nulidade, tanto no curso do processo administrativo ou até pela ilegalidade daquela cobrança, no caso concreto, e os efeitos daquela coisa julgada não poderiam valer também para os demais processos, as demais execuções fiscais. Né? Essa ressalva é importante. No entanto, à luz do CPC de 2015, eu devo dizer que tenho minhas dúvidas. E é só uma observação muito rápida, porque o CPC de 2015, ele dispensou a declaratória incidental e atribuiu à coisa julgada os efeitos da coisa julgada, inserindo também algo que o Fábio fala bastante, citando o nosso amigo mais uma vez, né, com relação à ratio decidendi, os fundamentos da decisão como parte integrante da coisa julgada. Então, eu tenho realmente dúvidas se numa execução fiscal extinta, com base no fundamento de ilegalidade e inconstitucionalidade, no controle difuso, naquele caso concreto, né, pelos tribunais de primeira e segunda instância, eu tenho dúvida se, de fato, aquela eficácia da coisa julgada não alcança executivos fiscais que tenham por objeto as mesmas partes, o mesmo fundamento legal, só alterando o exercício tributário. Eu acho que a luz do CPC 2015 há, sim, conteúdo, carga declaratória nessa decisão e, portanto, eficácia da coisa julgada nesse executivo fiscal, mas falo isso só para abrir a polêmica. Ernesto, eu estou, de fato, peço desculpas, eu perdi aqui meu controle de tempo. Se você puder me observar, só para não invadir o tempo dos colegas, mas... Mais 10 minutos, Felipe. 10? Oh, maravilhoso, obrigado. Não, então mudou, você está surpreso, pode ser 5 só. Não, eu estou surpreso assim. Ótimo. Agora eu vou controlar, porque eu estou olhando e eu me distraí, eu não controlei, peço desculpas. Então, vamos lá. Então, voltando ao tema 881. De relatoria do ministro Fachin, e ele faz, no reconhecimento, na decisão que reconheceu a repercussão geral, ele ilustra exatamente essa problemática que eu expus no início aqui da minha fala. Ele diz expressamente que há
um conflito a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal com relação à coisa julgada e à segurança jurídica, né? Vejam, e também com relação à aplicação, interessante isso. Ele não fala só aplicação, ele fala vigência e aplicação da súmula 239. Então, veja que ele traz ao plenário a reanálise da manutenção da súmula 239, caso mantida, qual é o seu lastro, ou qual é a sua melhor interpretação. E ele diz ainda, ministro Fachin, eu achei isso brilhante, porque é exatamente a preocupação que eu tenho. Eu vou abrir aspas, peço desculpas para não se cansá-los, mas vou abrir aspas rapidamente. Diz o ministro Fachin, no âmbito econômico, o tema revela uma tese de significativo impacto nas finanças públicas da União, porquanto envolve a exigibilidade de tributos no curso de largo período de tempo. Ademais, a depender do deslinde da controvérsia, pode haver um desequilíbrio concorrencial em uma infinidade de mercados, visto que parcela dos contribuintes com equivalente capacidade contributiva estaria sujeita a cargas tributárias diversas por atuação do Estado juiz. Próprio consentimento fiscal entre os concidadãos da comunidade política constituída, impacto constituinte, sob o prisma de equidade tributária horizontal. E vejam que meus fundamentos iniciais antecederam a minha leitura a esse trecho. Eu já tinha, de fato, essa linha de raciocínio em cima da problemática. Tanto é que eu já antecipo aqui a minha posição, no sentido de que, em havendo alteração da jurisprudência do Supremo, considerando constitucional norma tributária anti-reputada inconstitucional, eu entendo que a juizada rescisória, né, a partir daquele momento e acolhida a rescisória, após o julgamento da rescisória, aquela realidade deva valer também para o contribuinte amparado por coisa julgada anterior. Vejam que a estabilidade das relações, a segurança jurídica, implica em dizer na impossibilidade de efeitos retroativos à alteração jurisprudencial. Mas entendo, né, e aí já aberto, esperando as críticas dos colegas, que eu sei que virão com força, mas eu entendo que não se pode haver num sistema jurídico tributário contribuintes em situação distinta. Eu entendo que não é possível que um contribuinte pague menos. Vejam que essa é a realidade hoje no ISS Básico Cálculo PIS/COFINS, em que só o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não vem concedendo e mantendo liminares e tutelas de urgência nessa temática, enquanto todos os demais tribunais regionais federais acolheram o que decidiram o Supremo Tribunal Federal no ICMS Básico Cálculo PIS/COFINS, mesmo sendo temática distinta no que tange a relação jurídica tributária, mas análoga no que tange a relação de direito de fundo. Então, acredito que a equidade horizontal é fundamental, agora nunca com efeitos retroativos e nunca de imediato, até porque, senão, violaríamos a confiança legítima e a própria segurança jurídica decorrente da necessidade de previsibilidade. Então, se um contribuinte está amparado pela coisa julgada, a eficácia dessa coisa julgada só pode cessar após o ajuizamento de uma rescisória decorrente da alteração jurisprudencial por parte do Supremo Tribunal Federal. A minha dúvida é o que é alteração jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, visto que, no caso de IPI, importação de veículo automotor, o Supremo não conseguiu convergir no que seria jurisprudência. Fica fácil quando falamos em repercussão geral ou quando do julgamento no controle concentrado. Fica difícil quando a gente fala, por exemplo, de reiteradas decisões turmárias, como era até o caso do IPI, 9 decisões. Então, imaginem que o Supremo, nas suas turmas, altere a sua jurisprudência por meio de decisões turmárias, são só 2 turmas, decisões turmárias, tenham 15 decisões. Isso é jurisprudência do Supremo? Né? Isso já seria suficiente para entender pela alteração? Então, esse ponto é interessante. E, de novo, lembrando do tema 733, que eu já citei, em que entendeu o Supremo Tribunal Federal da relativização da coisa julgada quando ela passa a ser reputada inconstitucional. Então, é exatamente a situação inversa. Quando o Supremo entende inconstitucional aquilo que fora considerado anteriormente constitucional. Isso já foi definitivamente julgado e é desse julgamento que se extraem
as teses, ou a tese sedimentada pelo Supremo e os efeitos da alteração jurisprudencial, de novo, quando o Supremo passa a considerar inconstitucional norma anteriormente julgada constitucional em matéria tributária, né, e a eficácia normativa e executiva desse decision, né? Então, gostaria de destacar isso, gostaria de destacar também, agora já caminhando para o fim, Ernesto, que o Supremo Tribunal Federal, em que pese admitir a alteração, a possibilidade de alteração de entendimento, seja pela via da reclamação, seja pela via da rescisória, né, ele vem também mantendo a coisa julgada na relação interparte. A gente vê, por exemplo, no RS 592/912, relatoria do ministro Celso de Mello, que, em que pese a alteração jurisprudencial por parte do Supremo, ele entende pela manutenção da coisa julgada anterior, sob pena de violentar a própria res judicata, ou seja, a própria ideia, o conceito de controle de constitucionalidade, controle difuso de constitucionalidade. É o mesmo entendimento que o STJ veio trilhando, e isso é importante observar. E, por fim, agora, realmente, para finalizar, para não só prometer, também se verifica isso em decisão do próprio Fachin. Eu acredito que você vai falar, Ernesto, disso, da modulação, no caso do ICMS substituição tributária, quando aponta, né, pratica preço inferior ao presumido lá e recolhido efetivamente, ou que se baseou o tributo para recolhimento. O próprio Edson Fachin, num caso que tratava dessa matéria, de um contribuinte aí vizinho do João está em Santa Catarina, esse contribuinte era do Rio Grande do Sul, ele se valeu de um benefício fiscal, né, do Estado do Rio Grande do Sul, fez um acordo nos autos do processo, antes do julgamento do Supremo, né, e logo depois, muitos anos depois, mais de uma década depois, veio o julgamento do Supremo e ele tentou pela via da rescisória, desconstituir a coisa julgada da sua ação individual, né? O ministro Edson Fachin e o plenário do Supremo entenderam que deveria ser mantida a decisão. Vejam, a jurisprudência suprema mudou, tendo em vista que ele se utilizou do instrumento errado. Por que errado? Porque lembra que eu disse que ele aderiu a plano de parcelamento com concessão de benefício? Então, como ele aderiu ao plano de parcelamento com concessão de benefício, houve uma transação no curso do processo meramente homologada pelo juízo. E essa observação é muito importante. Quando não há coisa julgada efetivamente material no processo, ou seja, quando não há julgamento do mérito no processo, entende-se que o juiz meramente homologa aquela relação jurídica por meio da transação realizada pelas partes, que não seria ação rescisória, ação competente para rever aquela decisão homologatória, e sim ação anulatória. Então, vejam, não seria rescisória, seria anulatória. Então, com esse fundamento, mas o interessante é analisar esse julgado, caso queiram acompanhar de casa, seria o 2697, agravo regimental Rio Grande do Sul, julgado em 21 de março de 2019, o ministro Edson Fachin insere na ementa e lá também nos fundamentos do seu voto, no sentido amplo lapso temporal transcorrido entre o trânsito julgado da decisão e a alteração de jurisprudência suprema. Me parece esse fundamento um fundamento extremamente inseguro, né, e pouco preciso. E, por fim, cito aqui só para acompanhamento de vocês, né, caso queiram depois pesquisar, né, só esqueci de colocar o número do RESP. Vou ficar com o dever de casa aqui e já passo para vocês na sequência até o final da live o RESP do STJ, que entende da mesma forma pela ação anulatória e não pela ação rescisória. Bom, queridos e querida Bianca, desculpa se passei do meu tempo, não sei se passei, mas perdoem-me e estou à disposição caso tenha que complementar alguma coisa. Obrigado, Felipe. Mais uma vez também, como todo, saudar aqui os meus 3 colegas. É sensacional ter esse grupo aqui com a gente. Acho que só enriquece muito o debate, mas principalmente quem está assistindo aqui, né? A gente acompanha aqui, eu estou vendo um pouco o debate que está tendo
nos comentários, é excepcional. Assim, acho que juntar as pessoas nesse momento, tá todo mundo tão isolado, acho que é excelente debater um tema importantíssimo como esse, né? Já indo para o tema, é importante trazer um pouco aqui a relevância da coisa julgada, né? E aí, tentando sair um pouco do tecnicismo aqui, o que é coisa julgada para a gente, né? Coisa julgada é aquele fim que a gente sempre buscou, né? Quem trabalha com direito tributário e com contencioso, seja iniciativo ou não, ele busca o quê? Um final no seu trabalho, né? É o final da obra que o engenheiro tem, é o termo de tratamento que o médico tem, né? É o fim. E para a gente trabalhar com direito tributário, o final que a gente almeja é aquilo, acabou o processo, sendo sem julgado. Né? Então, isso é importantíssimo. A gente entender isso é importantíssimo, porque a gente luta, e no direito tributário a gente luta por anos e anos, cara, e tem aquele final. Qual é o problema? Muitas vezes, esse final que a gente tem é um final que não acaba. Né? A paz social, que o Felipe falou muito bem, a gente busca naquele final do processo, a gente não tem. O processo, muitas vezes, torna-se como aquele filme de terror, que, tipo, tu no final do filme matam o monstro lá, né? Um dá um tiro, o outro passa uma serra elétrica, outro que foi. Mas aí depois vem o Sexta-feira 13, versão 2, aí aparece de novo, ressurge de novo aquele monstro. O negócio não acaba, a gente tá ali, tá lutando e não acaba. Então, a gente precisa dar um valor para isso e conseguir finalizar. Isso é muito importante. Cadê esse fim? Quando é que acaba esse processo? Como é que acaba isso? Né? E aí, o Felipe falou muito bem da paz social, né? A paz social é que negócio, aquele final feliz. Não acaba o filme, acaba a novela, tá todo mundo bem, todo mundo tá ali, chega, viaja, vai para um lugar, todas as mulheres têm filhos, os homens estão lá aparecendo. Esse fim a gente busca e não consegue atingir. Então, estudar isso é muito importante e que a gente consiga, de fato, atingir esse final. E aí, vocês vão me perguntar, mas e a modulação dos efeitos? O que é isso? E muitos falam assim, a modulação dos efeitos é aquele negócio, né? Ganhou, mas não levou. Não, você ganha, acabou o processo e tal, mas aí modula os efeitos da sua decisão e você não leva o que você ganhou. Seja para um lado ou para o outro, né? Não é bem aquilo, vamos revisar. E aí, a verdade é que a modulação dos efeitos, eu acho que ela tem... Quer dizer o seguinte, olha, é melhor um fim com terror do que um terror sem fim. Então, vamos acabar de algum jeito. E ela tem uma relevância muito importante, né? O João trazia no começo um pouco do histórico disso, né? Um pouco de como isso surgiu na justiça do mundo. E um dos grandes pontos da modulação dos efeitos é o seguinte: tem certos julgados que, quando o tribunal vai analisar, ele precisa ter o poder de, ao final, dizer, olha, o correto é isso. Mas eu não vou aplicar isso para o passado, ou não vou aplicar isso nesse momento ainda, vou aplicar só para o futuro, para evitar que no próprio julgamento ele já não tenha uma interferência no próprio julgamento. Né? A Suprema Corte Americana, ela analisa muito uma questão chamada de backlash. Né? O backlash é uma tradução muito básica, seria o efeito rebote. Né? Qual seria o backlash das decisões? E ela chega a uma conclusão que, tipo, a Suprema Corte não pode ser afetada pelo backlash, ela não deve ser interferida por isso. Mas é quase impossível, né? Porque se você sabe que se tomar uma decisão e, por um lado, aquilo vai trazer um grande mal, você muitas vezes não vai analisar a essência em si. Então, a modulação dos efeitos vem muito para quê? Você fala assim, olha, eu tenho que me ater ao que está julgando aqui e julgar da maneira mais correta possível. Os efeitos disso, eu talvez precise, de alguma maneira, regular esses efeitos, porque os efeitos podem ser muito nocivos e trazer um outro mal. Então, eu posso, com uma coisa julgada, eventualmente, trazer uma outra constitucionalidade. Então, eu reparo uma e trago outra em função dos efeitos daquela decisão. E, para isso, surge o quê? A modulação dos efeitos. Essa modulação justamente diz assim, olha, deixa eu limitar um pouco o que eu vou julgar aqui para eu poder julgar corretamente. Né? Um exemplo disso, e bem básico, mas que o próprio Supremo utiliza, é o caso de você, eventualmente, julgar da legitimidade ou não de um juiz de paz que realizou vários casamentos. Imagina que um juiz de paz realizou aí, durante 10 anos da sua carreira, centenas, milhares de casamentos. E aí surge um fato novo e descobre que aquele juiz de paz ingressou naquele posto lá de uma maneira inconstitucional, uma maneira indevida, tal, ele não poderia ter ingressado por motivo. E aí o tribunal tem que julgar. Se esse tribunal julgar que de fato foi indevido e anular todos os atos deles, você imagina os casamentos todos que você vai anular. Imagina o efeito que você tem nisso, né? Então, tipo, você vai julgar, você não, olha, ele foi indevido, é nulo o que ele fez, nos últimos 10 anos, tudo que é casamento que ele realizou está anulado. Evidentemente que isso vai influenciar o tribunal que vai julgar. Né? O efeito de você, de repente, julgar que foi indevido o ingresso dele é muito menor do que você, de repente, anular casamento de 10 anos. O que o tribunal faz? Ele modula. Olha, foi indevido, mas os atos dele vão permanecer valendo e daqui para frente ele não pode mais exercer isso. É uma maneira de você conseguir até atingir
o bem maior, né? A justiça, a decisão final sobre isso. E como é que isso está em direito tributário, né? Como é que aplica essa situação no direito tributário? É muito relevante para isso porque, hoje em dia, o contencioso é importantíssimo no Brasil, né? O contencioso tributário, então, é essencial. Difícil é a empresa que não tenha algumas, se não dezenas de ações judiciais na justiça. A gente discute muito a questão das teses, isso é importantíssimo. E sempre está em vigor a questão, mas pode ter modulação, não pode ter modulação? Como é que vai funcionar isso? Qual é o procedimento que eu devo tomar em relação a isso? E não é à toa que já há algum tempo o Supremo vem modulando decisões de matéria tributária. Tá? Essas modulações vêm seguindo, tem uma evolução, inclusive, no entendimento do Supremo, até porque tem uma briga muito grande. Ao contrário, em questões de direito privado, no direito público, os efeitos são muito grandes. Né? Nessa linha, a Lei 9868 trouxe uma disposição de que, quando fosse julgado algo inconstitucional, declarado uma inconstitucionalidade, o Supremo poderia, é importante falar, poderia, né, em determinando que deveria se proteger a segurança jurídica, e num caso excepcional de interesse público, modular os efeitos. Né? E, em matéria tributária, isso é muito relevante porque, em princípio, um interesse público sempre tem. Está falando de tributo, atinge muita gente, é questão financeira. Então, é importante entender assim, são casos excepcionais. E, além disso, a segurança jurídica também é muito impactada, porque, via de regra, se alguém seguir uma regra, pagar um tributo, e essa regra é julgada inconstitucional, isso tem um efeito na segurança jurídica, né? Foi feito isso, né? Tem a segurança jurídica, de um lado, do Estado, que recebeu esse tributo, né, e teve gastos com isso, mas do contribuinte também, que eventualmente pagou, acreditando numa constitucionalidade, e depois também diz, aqui foi inconstitucional, e agora eu não posso ter de volta esse tributo que eu paguei indevidamente, então agora eu posso ser obrigado a ter que pagar valores inconstitucionais decididos pelo próprio Supremo. Então, praticamente, todos os casos poderia, de alguma forma, entender que se aplicaria a regra da modulação. Mas a gente não pode fazer dessa regra um gênero comum, que agora não tem julgado mais que não tem a modulação. O caso não pode ser assim. Até porque a modulação também pode gerar situações de inconstitucionalidade. Né? Até pode gerar situações de desigualdade. Então, você tem que evitar isso. Antes mesmo dessa regra, trazida pela 9868, o Supremo já aplicava a modulação. Tá? Essa regra veio sedimentar algo que ele já fazia. E não foi só essa regra. Né? Posteriormente, com o novo Código Civil, no artigo 927, houve também uma hipótese, foi vista agora em lei, é o caso seguinte, você tem uma jurisprudência dominante que eventualmente é revista. Então, você tinha um entendimento firmado, ou pelo Supremo, ou os tribunais superiores, favorável a um tema, ou pela constitucionalidade, ou pela inconstitucionalidade, e esse julgamento é revisto. Né? Então, você tinha algo que dava uma segurança para a sociedade, pautado não mais na lei, mas pautado já no entendimento dos tribunais, e isso é revisto, isso é mudado. Nesse caso, também previu o novo Código Civil que pode se aplicar essa modulação, ou seja, pode se restringir esse julgamento, pode restringir os efeitos desse julgamento. Então, hoje é sedimentado que se aplica isso, né? Não há que falar mais que não se aplica isso, e até não é diferente. A jurisprudência do Supremo hoje é vasta em casos de julgar se aplica ou não aplica, mas nunca falando assim que não é aplicado em matéria tributária, é aplicado. E aí vem alguns pontos mais tão importantes, né? Quando deveria ser solicitado isso? Qual é o momento que deveria ser solicitado? Né? E, em muitos dos casos, esse pedido não vem de início, né? Talvez por uma questão até psicológica do processo de produção das peças processuais, você não vai já pedir, eu quero isso, mas se não me der, que restringe a modular, normalmente isso vem quando acaba o processo, né? O Supremo já entendeu que é possível de solicitar a modulação em embargos de declaração, ou seja, terminado o julgamento, caberiam embargos para você solicitar isso está pacífico. Recentemente, né, num caso célebre, que é o caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, a ministra Carmen Lúcia trouxe um entendimento de que poderia ser suscitado embargos, mas se não foi suscitado num recurso ordinário ou num pedido, não pode ser suscitado da tribuna. Né? Simplesmente falar da tribuna não seria suficiente. Então, ela entendeu que não iria modular os efeitos nesse caso, no momento do julgamento, apesar de ter suscitado essa questão da tribuna, mas futuramente embargos. Entendimento esse que acho que é válido, mas que no caso específico gerou uma celeuma enorme. Né? A gente está aí quase há 3 anos que teve o julgamento principal e até hoje não se julga os embargos. Né? E
Não tem matéria mais comentada em direito tributário que não seja julgamento desses embargos, e estão aguardando aí, e basicamente a questão da modulação dos efeitos, que eram os contribuintes, né? Mas isso também já está pacificado. Um outro tema também importante de a gente esmiuçar aqui é a questão do quórum, né? O artigo 27 da 9868 fala que no caso de inconstitucionalidade poderia ser anulado os efeitos com um quórum de 2/3, né? Então é um quórum qualificado, né? E nesse sentido, tendo essa questão desse quórum de 2/3, o que acontece? É mais difícil você conseguir esse quórum de 2/3, né? Ele é um quórum mais complexo você conseguir. E esse prevalece até hoje nos casos quando tem um julgamento com uma inconstitucionalidade declarada. No entanto, recentemente o Supremo analisou um outro lado, ou seja, um julgamento onde tem uma constitucionalidade declarada, ou seja, existia uma inconstitucionalidade que vigia com base na jurisprudência dominante, e aí o Supremo analisou a matéria, ou eventualmente reanalisando a matéria, passou a dizer que era constitucional algo que anteriormente é tido como inconstitucional. Nesse caso, não se aplica a restrição dos 2/3 de quórum para definir, né? Entendeu o Supremo que aplica aí, na verdade, a maioria. Por que a maioria? E aplicasse a regra do CPC. Aplica-se a regra do artigo 927 do CPC. Então, é um caso de mudança de jurisprudência, aonde é declarada a constitucionalidade. Aplica-se a regra do CPC. Ainda tem um certo conflito, e discutido em alguns casos, que seria a hipótese onde é declarada a inconstitucionalidade, mas essa inconstitucionalidade gera uma mudança de jurisprudência. Então, é um caso misto, né? Onde você tem uma inconstitucionalidade declarada, o que até iria o artigo 27 da 9868, com o quórum de 2/3, mas você também tem uma mudança de jurisprudência. Então, também poderia ter aí o artigo do novo Código de Processo Civil, né? Esse caso específico, ele chegou a ser apreciado no debate entre os ministros, no julgamento, que o Felipe comentou muito bem aqui, da substituição tributária, né, de restrição de substituição tributária. Nesse caso, teve uma discussão entre o Barroso e o Fachin, e naquela hipótese foi previsto que também exigiria um quórum de 2/3, ainda que não foi definido como um todo, porque aquele caso foi um caso de unanimidade no julgamento, esse tema não foi apreciado pelos outros ministros. Então, ainda tem um certo entrave aí para discutir sobre isso. Agora, resta analisar quando, de fato, o Supremo aplica e não aplica isso, né? Assim, um dos primeiros casos em matéria tributária que aplicou-se isso foi um julgamento lá atrás, onde o Supremo analisou o prazo que teria a Fazenda para poder cobrar débitos ligados ao INSS, débitos de contribuições previdenciárias, né? Tinha um prazo constitucional, o prazo CTN de 5 anos, regra geral para os tributos, mas tinha uma lei, a Lei 8.212, que prevê que seria um prazo de 10 anos, no caso das contribuições previdenciárias lá ao INSS. E o Supremo, na época, decidiu que seria inconstitucional essa previsão, não deveria prevalecer, carecia de lei complementar para dispor sobre isso, mas modulou os efeitos. E aí talvez foi o grande caso onde começou a se discutir isso, né? Essa foi a primeira hipótese que foi aprofundado o tema e gerou uma certa consternação entre o meio tributário. Por quê? O que o Supremo falou? Olha, eu estou modulando para dizer o seguinte: aqueles casos que estão sendo discutidos hoje na Justiça e os casos aonde ainda não houve o pagamento, tem essa discussão que pode acontecer, nesses casos, o meu julgamento que está sendo feito aqui, esse caso pode retroagir. No entanto, o que já foi pago, os contribuintes já pagaram, eles não podem pedir isso de volta. Futuramente, para os casos futuros, passaria a vigorar essa nova regra, então, para o futuro, a regra iria entrar em vigor, mas o passado, tão somente os contribuintes que discutiram o assunto, que estavam nesse pleito, teriam direito à restituição, ou eventualmente a não pagar esses débitos. Essa discussão foi interessante porque analisou-se um pouco o efeito que aquela decisão poderia trazer aos cofres públicos, tá? E essa discussão, apesar de ser já bem mais antiga, ela se repetiu recentemente na questão ligada à substituição tributária e o direito de restituição dos valores daquele que pagou a mais a substituição tributária. Então, recentemente foi reanalisado e teve um debate profundo sobre o tema, e nesse debate, coisas muito interessantes foram colocadas à mesa, né? No fundo, um entendimento muito comum que a Fazenda sempre traz nos casos de modulação é dizer que o efeito financeiro que aquilo vai trazer aos cofres públicos, né? O efeito que isso vai gerar, né? O impacto que isso vai gerar. Essa discussão não foi só nesse caso, foi em vários casos, a Fazenda traz muito isso, até isso prévio ao julgamento do principal, né? Dizendo que, tipo, olha, não pode ser julgado incondicional, porque os efeitos são muito grandes, né? É um pleito comum. Normalmente, começaram, não, vão ser 10 bilhões, esses 10 bilhões
e foram sendo atualizados também, né? Os casos agora são 40 bilhões, às vezes 50 bilhões, tem algum índice de correção nesse efeito que vai sempre aumentando, tal, e é 50 bilhões, não duvido que o próximo caso vai ser 100 bilhões, mas a Fazenda traz isso. E o Supremo, meio que a unanimidade, já dispôs o seguinte: é necessário que se comprove esse efeito, tá? Isso não basta falar, né? E, inclusive, em determinado julgado até falou assim, olha, ainda que tenha um efeito, a decisão tem que ter uma decisão do Supremo, tem que ter também um caráter didático, né? Ou seja, um caráter de educativo, no sentido de assim, olha, o fisco não pode se basear em lei que foi criada e o Executivo executou essa lei inconstitucional, ciente de que no futuro, mesmo se julgado inconstitucional, ele não vai ter que devolver o que foi pago a mais, ele tem uma tranquilidade para assim, não, a partir de agora eu vou fazer as normas, sigo as normas como um todo, porque eu não vou ter um problema com isso. No fundo, o que vai acontecer é que eu cobrando indevidamente ou não, no momento eu vou poder pedir isso de volta. Mas esse argumento também é importante, o Supremo não deixa de avaliar isso, mas ele fala que tem que ser comprovado. No caso da substituição tributária, do MSST, o que entendeu o Supremo foi o seguinte: para os contribuintes que já haviam adentrado com a ação, eles teriam o direito de ter aplicado a eles a regra nova, ou seja, a regra que diz que é devida à restrição, ou seja, seria inconstitucional a restrição. Para quem não entrou na justiça ainda, não tem esse direito. E aí é muito importante, porque a ministra Carmen Lúcia, junto com o ministro Barroso, analisaram não só o caso, mas também analisaram o número de processos que existiam sobre estados. E aí eles chegam a um número próximo de 1.500 processos sobre estados, e aí é importante entender que o Supremo ele está de olho nisso, ele faz atenção nessa situação. E o próprio ministro Barroso fala assim, a gente tem que evitar também uma correria aos tribunais para entrar em esse pleito. Então a gente vai aqui tutelar quem já entrou está protegido, quem não entrou não está. Né? E nessa linha é muito relevante na prática do dia a dia entender isso, porque isso é um efeito possível de acontecer. Né? Na prática isso ocorre mesmo. Então, os contribuintes que eventualmente tenham, por algum motivo, um entendimento ser indevido, uma cobrança tal, talvez devam pensar em se socorrerem do judiciário antes de uma decisão final. Né? Então, a correria do final do processo, ela basta fazer uma correria no começo do processo. Mas talvez seja importante, porque é algo que de fato pode ocorrer. O Supremo entende isso, que tipo, olha, eu vou proteger quem já entrou com uma discussão, e não quem não entrou. Um outro ponto também relevante, né, um outro julgado, foi a questão do ISS sobre o plano de saúde, aonde o ministro Fux, né, num voto, onde ele assenta que, na verdade, seria, de fato, devido o ISS sobre o plano de saúde, ele analisa, para fim de modulação dos efeitos, o seguinte caso: deixa eu entender se houve no passado ou não um direcionamento na jurisprudência no sentido de que poderia ser indevido. E ele analisa todos os julgados, não só do Supremo, mas também do próprio STJ, onde questões foram tratadas sobre aquele tema. Não só questões diretas, ele vai até mais além, ele analisa também questões subsidiárias, onde o tema foi tratado de uma maneira subsidiária. Então, ele analisa um caso do STJ, onde o STJ questionou a base de cálculo sobre o ISS, sobre o plano de saúde. Então, ele fala, no que o STJ analisou a base de cálculo, ele está, no fundo, dando entendimento nenhum. É devido ao ISS. E o Supremo também analisou. E ele passa por todos os casos e diz, não existia uma sinalização, não tinha um signaling, no sentido de que é para incidir o ISS. Então, é para não incidir o ISS. Então, o que ocorre? No fundo, nunca teve nos tribunais um direcionamento de que seria julgado de maneira diferente. Nesse sentido, eu não vou modular os efeitos. Né? Então, são pontos importantes de se entenderem. Né? Hoje, essa modulação dos efeitos é uma realidade. Tende a acontecer, mas tem restrições. É muito importante você entender se a segurança jurídica de fato está sendo afetada. Porque, de outro lado também, no momento que você afeta algo que é inconstitucional e passa que foi constitucional durante um período, você também afeta o sistema como um todo. Né? E nessa linha, essas são as palavras que eu gostaria de colocar um pouco aqui, mostrando a relevância que a gente tem da modulação de efeitos. Por quê? Muitas vezes, o julgamento, sendo devido ou indevido, ele torna-se quase ineficaz se você imaginar que pode ter os efeitos modulados. E aí é importante a gente criar regras para entender um balizamento aonde cabe ou não essa modulação. O Supremo hoje está muito mais sedimentado nisso, né? As questões financeiras só não são suficientes. Também alegar que, se durante muito tempo houve uma discussão, isso poderia gerar uma presunção, uma jurisprudência dominante, ele também já passou por isso, ele entende que tem de fato ter claro essa posição e entende que a modulação cabe, mas com restrições. Eu gostaria de passar essas palavras para vocês.
Em seguida, que eu vou pegar a palavra da Bianca Xavier aqui, que vai falar sobre o processo administrativo. Espero ter agregando para vocês todo esse debate aqui. Obrigada, Ernesto. Obrigada, Micaela. Obrigada pelo convite. Estou aqui encantada, sabe? Como vocês abordaram o tema, incrível, né? Vendo aqui também as interseções, os comentários, né? Tanta coisa para se falar, né? Engraçado. Você vê, já não coube 1 hora, né? O assunto é realmente muito rico. Então, vamos logo para terminar essa primeira rodada aí em relação aos temas. Então, queria agradecer e falar que eu estou muito feliz de estar com o Felipe, de estar com o Ernesto, de estar com o João, amigos, queridos, pessoas que eu admiro muito. Bom, meu tema, digamos assim, meu subtema é bastante objetivo. A questão que a gente vai refletir aqui, o que eu queria levar vocês à reflexão, é saber: a coisa julgada em matéria tributária? E digo mais, pode a Fazenda questionar a decisão administrativa? Né? E, se possível, em que situações? Então, como tratar a coisa julgada administrativa? Então, primeiro, vamos ver se existe, o que a gente está falando, né? Então, primeiro, vamos fazer um corte didático, né? Vejam, o que eu estou falando aqui, o que eu vou discutir daqui para frente, são as decisões administrativas e a soberania das decisões administrativas favoráveis ao contribuinte. Aí alguém pode dizer o seguinte: ela está dizendo isso porque ela é advogada do contribuinte, né? Não, a questão do ponto de vista constitucional, ela já se divide de começo. Por quê? Porque, pelo princípio do acesso à justiça, o contribuinte tem garantido, depois da fase administrativa, discutir aquela decisão perante o Poder Judiciário. Artigo 15, inciso 35, nenhuma lesão ameaça do direito escapar do crivo do judiciário. Então, a gente tem uma premissa constitucional, até porque o processo administrativo ele é facultativo, o contribuinte ele tem o direito de discutir administrativamente, mas isso não faz com que ele abra mão do processo judicial, depois ele pode judicializar. Pois bem, mas havendo a decisão administrativa favorável, será que a Fazenda Pública pode discutir essa decisão, ou será que nós temos a formação da coisa julgada administrativa? Então, existe um tabu, né? Quando a gente fala em direito, a terminologia, né, as classificações realmente são relevantes para a gente até entender do que a gente está falando, né? Mas às vezes a gente se apega ao tecnicismo processual, ao tecnicismo tributário, e a gente perde um pouco a essência. Quando a gente fala em coisa julgada, do que a gente está querendo falar? O que seria uma coisa julgada administrativa? Né? Então, aqui eu queria, já que o Felipe pegou lá uma jurisprudência de 63, né, Felipe? Você ganhou de mim, eu vou pegar uma de 70. Então, ó, super atualizados, né? Mas por quê? Né? Por que a importância desse julgado? Né? Um julgado de 1970, como eu disse, né? É o RS 68.253. 68.253. Esse RE, para mim, é um RE emblemático. Por quê? Nesse recurso extraordinário, o Supremo estava avaliando exatamente, né, a previsibilidade, a manutenção de uma decisão administrativa em processo de consulta, mas estamos falando de uma decisão administrativa. E aí, gente, o Aliomar Baleiro, ninguém mais, ninguém menos que Aliomar Baleiro, para tudo, pede vista do processo e diz: olha, eu quero analisar, porque é um tema fundamental para o direito tributário, que é a estabilidade da decisão administrativa. Então, Aliomar Baleiro pede vista e depois ele acaba concordando com o relator, que afastou a coisa julgada, né? A gente está falando de 1970, mas afastou a coisa julgada e disse: olha, eu não posso falar em coisa julgada, até porque, como o contribuinte pode discutir administrativamente, tecnicamente eu não posso falar em imutabilidade plena daquela decisão. Mas, apesar dele não utilizar a terminologia, ele diz os efeitos, né, como disse o João, os atributos da decisão são equivalentes. Por quê? Qual é a equivalência que a gente está falando? Tudo que foi dito antes. Eu tenho que prover segurança jurídica, estabilidade,
paz social, né? Então, dada essa relação de confiança que deve haver com a administração pública, seria incoerente, né, se retirar essa previsão de estabilidade da decisão quando favorável. Até porque a própria administração pública reconhecendo que o tributo não é devido. Então, nesse acórdão lá de 1970, se afasta a terminologia, mas independentemente do termo, o que importa são os efeitos práticos. O que disse o Supremo? Há direito subjetivo. Quando você tem uma decisão administrativa reconhecendo um direito do contribuinte ou extinguindo o crédito tributário, nesse caso o processo de consulta, isso gera direito subjetivo. Essa é a essência, o núcleo essencial da coisa julgada, de tudo que foi dito, né, de todos os temas em debates. O que todo mundo quer buscar aqui é, sem dúvida alguma, a paz social, como foi dito. Eu vi várias pessoas escrevendo também aqui no YouTube. Então, percebam, apesar da tecnicidade talvez não ser adequada se falar em coisa julgada, apesar que me parece que a gente já avançou muito nessa temática processual de lá para cá, mas não me importa. O que me importa é saber em que medida eu vou reformar essa decisão administrativa, eu vou dar essa estabilidade, que é uma característica presente na coisa julgada que a gente conhece judicial. Bom, e aí começam as discussões. Por quê? Bom, porque nós temos, então, um artigo do Código Tributário Nacional que começa a suscitar essa dúvida, né? O artigo 156, inciso 9 da Código Tributário Nacional, ele diz que extingue-se o crédito tributário a decisão administrativa irreformável que não caiba ação anulatória. Então, à primeira vista, quem olha a situação jurídica diz, olha, o próprio Código Tributário, que é a lei complementar, prevê a possibilidade de rescisão de uma decisão administrativa e, portanto, eu não posso invocar, então, essa paz social, essa finalização que o Ernesto falou, né, o fim da obra, né, no processo administrativo favorável, porque haveria a previsão no próprio CTN que dá o efeito extintivo do crédito tributário, ele coloca a previsão de ação anulatória. Bom, particularmente é discutível, mas me parece que o CTN ele não permite ação anulatória. Ele diz, nos casos que exista ação anulatória, o que ele está querendo prever com isso? Né? O que ele está querendo dizer? Quais são as hipóteses, então? Do ponto de vista processual e até administrativo, e a gente tem até súmulas, né? A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, sempre poderá ser revisto pela própria administração, pode ser anulado pela Fazenda Pública, né? Sempre que houver uma ilegalidade. Então, vejam, não estou defendendo aqui que a coisa é julgada, ou melhor dizendo, para a gente ser técnico, né, que o caráter irreversível de uma decisão administrativa, ele é pleno e absoluto, até porque não se fala mais em hipótese nenhuma de direitos absolutos. O que nós estamos dizendo aqui é que quando há uma ilegalidade, certamente caberá uma ação anulatória, até porque sequer precisa ter um meio processual próprio. A própria Fazenda pode rever isso. Nós vimos no caso, né, de nulidade de processos administrativos no CARF, o próprio artigo 80, né, do regimento do CARF prevê a anulação desses atos, desses processos aí eivados de nulidade, aí nas elotes. Então, vejam, vamos separar. O que eu estou discutindo aqui com vocês objetivamente? A possibilidade de reversão de uma decisão administrativa no mérito. Pode a Fazenda, verificando que aquela decisão ela entende que não é adequada, que não é a melhor decisão, ela pode rever esta decisão perante o judiciário? Essa é a hipótese, não é a hipótese de nulidade, é a hipótese de mérito, de juridicidade. Então, vejam, primeiro eu tenho a questão efetivamente do artigo 156, que dá lastro, né, para essa discussão, mas me parece que aqui eu não tenho sequer uma lei regulamentando essa ação anulatória, e me parece que a ação anulatória aqui ela é apenas uma previsão para casos de ilegalidade. Por quê? Porque a gente tem que também falar um pouquinho da questão da preclusão, né? Você pode
mais uma vez, como você quiser chamar, rodar os efeitos práticos da coisa julgada, é uma questão de raciocínio jurídico. Mas me parece que todos os raciocínios chegarão na mesma conclusão lógica, seja pelo fato da segurança jurídica, seja pelo fato da preclusão, ou seja, a própria Fazenda reconheceu. O decreto 7235, no artigo 45, ele diz: uma vez editada a decisão, execute-a. Então, eu tenho até no próprio decreto 7235, que regula o PAF, uma hipótese de preclusão em relação a determinados atos posteriores, se exauriu o processo administrativo. Lembre-se que o processo administrativo é o controle de legalidade. Se a própria administração verifica que não existe o crédito tributário, a própria administração, através dos seus órgãos administrativos, cancela esse auto e, portanto, há uma preclusão. Então, seja pelo fato do artigo 156 não impor uma ação anulatória, mencionar, e a gente tem que interpretar, seja por uma questão relacionada à preclusão do artigo 45, e vou além. Dos princípios que me parecem que aplica-se com perfeição nessa discussão é o chamado princípio da deferência. Infelizmente, ele é pouco utilizado no Poder Judiciário. Existe um precedente do STJ, especificamente no processo administrativo da Anatel, discutindo uma questão regulatória que o Supremo invoca, e fala: olha, quando eu tenho uma decisão de um tribunal administrativo, um tribunal especializado, conhecedor da matéria, o Poder Judiciário deve aplicar esta decisão em homenagem ao princípio da deferência. Professor Ricardo Lodge trata muito bem isso no seu livro de segurança jurídica. Então, me parece até uma questão não só de deferência, mas como lógica jurídica do sistema. Eu tenho um tribunal administrativo que pertence à administração pública, que julgou um determinado tributo e o extinguiu. Ora, me parece lógico e óbvio a aplicação imediata do princípio da deferência. Então, apesar, e aí eu queria citar também, obviamente, por uma questão de honestidade acadêmica, claro que nós temos posicionamentos contrários, como, por exemplo, o da professora e querida amiga procuradora Maria Beatriz Leitão, que tem um artigo maravilhoso sobre o tema. Oswaldo Outon também trata do assunto. Mas o que a gente está debatendo aqui? Pensem, senhores, a relevância desse tema. A gente está falando de coisa julgada administrativa, quando acaba de se mudar a regra do jogo do processo administrativo fiscal. Com o fim do voto de qualidade, é muito provável que o tema coisa julgada administrativa volte ao cenário com toda a força. E eu queria, nesse particular, lembrar os senhores que há um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, de 2004, e tem uma portaria também de 2004, deixa eu até pegar aqui o número para vocês, é a portaria 820 de 2004 e a portaria 1087 também de 2004, que expressamente prevê a possibilidade de ação anulatória pela Fazenda Pública, mandado de segurança também, outras vias judiciais, mas prevê expressamente a ação anulatória das decisões proferidas pelo CARF. Eu conheço muitas poucas discussões sobre essa questão da coisa julgada, porque a própria Procuradoria suspendeu essa portaria. Até a última suspensão, a mais recente, de 2014, é um parecer muito bem lançado pela Procuradoria que diz: olha, atenta quanto ao planejamento estratégico da Procuradoria da Fazenda, que é justamente a redução de litígios, você tornar os litígios tributários e administrativos num contencioso judicial praticamente acima de 50 milhões, todos os processos passariam por esse crivo do judiciário. Então, vejam, a própria Procuradoria, que lançou a ideia lá em 2004, e inclusive normatizou através de uma portaria, ela vem periodicamente suspendendo
né, e não vem aplicando, né? Até os registros aqui, vale lembrar que nós temos de questionamento da coisa julgada, digamos assim, administrativa, da rigidez de uma decisão administrativa. A maioria, pelo último levantamento feito, tinham 2 mandados de segurança pelo Ministério Público e tinham 74 ações populares, que é um caso específico, se der tempo aqui até eu comento, né, para questionar a coisa julgada, a decisão administrativa favorável. Mas, na sua inteireza, o que a gente está falando aqui é efetivamente da possibilidade da Fazenda, da Procuradoria, ajuizar uma ação anulatória, seria desconstituir aquela decisão administrativa. Isso está previsto nesse parecer, né? Um parecer, eu sempre falo para os meus alunos, né? Um parecer, o aluno começa a ler e fala, professora, mandou errado. Né? Porque o parecer começa falando de imunidade, né? Porque ele conta o caso concreto para depois concluir sobre a possibilidade, a discussão da juridicidade, se ela pode ser questionada no Poder Judiciário. Então, quem for ler o parecer ali, 1087, tenha paciência, vença as 2 primeiras páginas para que você possa entender a discussão que vai ser travada ali. E aí depois a portaria normatizando. Então, veja, nós temos uma faca lançada no nosso pescoço, que a qualquer momento pode ser retirada, apesar, como eu disse para os senhores, a última manifestação da Procuradoria foi que isso feriria a segurança jurídica, né? O parecer é muito bem colocado e diz ainda o seguinte, o parecer, vejam que perfeita colocação da Procuradoria. Além de aumentar os litígios, isso traria um grau de insegurança jurídica incompatível com o sistema brasileiro. Por quê? Porque a gente já tem tantas normas, né? A própria Procuradora, que eu estou parafraseando, né, a conclusão da Procuradoria, que isso tornaria o sistema ainda mais instável. A gente já tem uma inflação normativa, a gente tem uma inflação de decisões, nós temos uma constitucionalização do sistema tributário. E ainda por cima, retirar a legitimidade de uma decisão administrativa é você criar mais complexidades aonde já é complexo. Por todas essas razões, vejam, ela não revogou o parecer, ela suspendeu o parecer relacionado à possibilidade da ação anulatória. Então, vejam, pelo primeiro prisma, que é pelo prisma do artigo 156, me parece que há sérias dúvidas, porque a regra é a extinção do crédito tributário. Salvo é um sistema de exceção, quando couber ação anulatória, ao meu ver, aqui deve ser interpretado como ilegalidades. Segundo, temos a questão da preclusão, está no PAF, é uma questão lógica também do nosso sistema. 3, princípio da deferência, processo administrativo, tribunal especializado. E 4, principalmente, tudo que a gente fala de segurança jurídica está ligado de uma forma indissociável com a segurança jurídica. Então, pensar em trazer mais complexidade, discutir no Poder Judiciário decisões administrativas que reconheçam a extinção do crédito, é querer ressuscitar um crédito tributário que não deveria passar mais por outro crivo, sobre pena de, primeiro, tirar a soberania do Conselho, tirar o próprio interesse de processo administrativo, e acabar com o contencioso administrativo e também trazer insegurança jurídica para esse nosso sistema já tão complexo. Então, me parece, a minha posição, aqui já concluindo, é no sentido de que a coisa julgada, seja ela como você queira chamar do processo administrativo, ela deve ser preservada, porque ela é essencial para que a relação entre contribuinte e fisco ela seja mais tranquila e traga paz social para todos os negócios e as pessoas e os contribuintes. É isso. Obrigado. Gente, muito obrigado. Acho que tem um espaço aqui para algumas perguntas, né? João, você tem alguma pergunta? Eu vou deixar vocês iniciarem com as perguntas. Posso ter algumas aqui. Eu posso até antecipar uma ao Felipe. Acho que até a gente comentou sobre esse assunto hoje, o tema que ele apresentou. Queria, antes de mais nada, aproveitar para dar meus parabéns para todas as exposições, foram excelentes.
pedir desculpa pelo meu manezês, porque eu falo muito rápido mesmo. E ontem, quando a gente estava conversando, até o Felipe levantou uma questão que eu acho interessante. Existem dois temas em repercussão geral hoje no Supremo que discutem essa possibilidade aí de relativização dos efeitos, né, da coisa julgada. Uma delas, inclusive, ela se mantém até hoje justamente por causa de uma diferença pontual. Uma delas se trata de um processo que discute em controle concentrado de constitucionalidade e a outra em controle difuso, cujos efeitos irão repercutir em toda a sociedade. E aí, a pergunta que eu tenho para o Felipe é se ele vê alguma diferença nesse caso, levando em consideração que ambos serão decididos pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. João, obrigado pela pergunta. Eu imaginei que eu fosse o primeiro a receber perguntas, porque eu peguei logo o tema mais central, né? Vamos lá, eu acho que a principal diferença estaria na temática, e não estou empurrando não, porque para a tela do lado, do Ernesto. Por quê? Porque do ponto de vista da alteração jurisprudencial, ou seja, do ponto de vista da necessidade processual, de observância da eficácia executiva, da alteração de entendimento, etc., no meu entender, não faria diferença. A única diferença seria que, em um caso, a relação interparte, né, se não tiver sido julgado em repercussão geral, né, e a outra, no controle concentrado, você tem a eficácia erga omnes. Mas, para fins de modulação, a gente adentra naquela discussão que é interessantíssima, já que não há previsão legal nesse sentido, de modulação dos efeitos quando há declaração de constitucionalidade da norma, salvo, e aí aquela teoria defendida pelo Barroso desde a época de advogado, né, quando há alteração jurisprudencial. E aí a gente chega na polêmica que discutimos ontem um pouco, que é o que é alteração jurisprudencial do Supremo que valide a modulação dos efeitos quando da declaração de constitucionalidade, né? Porque a previsão legal de modulação é de declaração de inconstitucionalidade. E aí a discussão encontra eco naquele julgamento que eu citei do IPI veículo automotor, em que, para o Barroso, decisões reiteradas do Supremo, mesmo que turmárias, identificam jurisprudência da Corte. Para o ministro Marco Aurélio, por exemplo, só decisão plenária, porque entende o ministro que não há apreciação das matérias de direito em julgamentos de agravos regimentais, por conta do volume de processo, que é tudo julgado em pauta. Isso está consignado no voto, por isso que eu estou dizendo, não foi um obterdicto. E mais, há uma outra colocação do ministro Luiz Fux, entendimento dele, que o problema de você modular quando há declaração de constitucionalidade, mesmo quando se entende que há alteração jurisprudencial, mesmo se aceitando a ideia de jurisprudência do Supremo com base em decisões turmárias, que você estaria premiando aquele que litiga contra o fisco. Porque bastaria um contribuinte ingressar com uma ação declaratória, uma ação anulatória, com determinada matéria considerada uma matéria em discussão tributária, que quando o Supremo decidisse pela constitucionalidade da norma, aquele contribuinte ele estaria, então, estaria protegido daquela incidência tributária, com efeitos, obviamente, caso haja modulação, só a partir da decisão do Supremo. E foi esse argumento do Fux que praticamente inviabilizou a possibilidade de modulação, mas aí, sim, eu não sei se era esse o ponto, mas senão eu já boto aqui, o Ernesto está aqui do meu lado esquerdo aqui da minha tela, eu já passo a bola para ele, se for o caso. Obrigado, Felipe. Estou recebendo a bola aqui. Cara, eu acho interessantíssimo isso. E eu tenho 2 pontos. Assim. Primeiro, o Supremo entendeu que ele pode modular em sede de controle constitucional difuso. Né? Então, isso já está hoje classificado no Supremo. Quanto à declaração de constitucionalidade, quando não tem mudança de jurisprudência, não tem previsão legal. É fato.
Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que antes mesmo da Lei 9868, o Supremo já modulava os efeitos. Em função do quê? Um objetivo de garantir a segurança jurídica. Né? Então, eu acho que tem uma base já, com o precedente do próprio Supremo, de que as normas que vieram, tanto a 9868 quanto o novo Processo Civil, elas vieram para dar uma baliza, para indicar um caminho a ser seguido, talvez em relação ao quórum, mas o Supremo pode modular. Até porque eu acho que a modulação dos efeitos ela é algo que está intrinsecamente ligado à efetividade das decisões, né? E efetividade de poder decidir. É um pouco que eu falava antes também, se o Supremo ficar preso a uma impossibilidade de modular os efeitos, isso vai interferir no próprio julgamento dele. Né? Porque, tipo, olha, eu não vou analisar o caso que eu falei lá do juiz de paz, né? Tipo, eu não vou julgar aqui, vou dizer que ele está correto, porque se eu julgar que ele está errado aqui, eu tenho lá os dados dele. Né? Então, eu acho que tem isso. Nessa linha, o Ricardo Almeida trouxe um ponto, eu vou falar um pouquinho, depois eu quero ouvir a opinião da Bianca sobre isso, que é o seguinte, a questão dos níveis de imperatividade de vinculação das decisões da CFCJ. Isso é muito relevante, não só para a coisa julgada, mas também para a modulação, né? Como eu tinha falado lá, hoje o Supremo, quando analisa uma questão de modulação, para entender se houve ou não mudança de jurisprudência, ele passa a interpretar quais as decisões que tinham anteriormente. E aí o ponto que eu queria adicionar é o seguinte, eu acho que é importante ter um nível de imperatividade, né? O Ricardo até dividiu em níveis, né? Jurisprudência pacífica, decisão vinculante e suma vinculante. Teria uma hierarquia sobre isso ou não? Eu acho que essa hierarquia, ela existe, né? O quanto que a gente vai aplicar ela ou não, a gente tem que sopesar com a realidade, mas acho que também tem que ter uma outra hierarquia. A hierarquia fática, a hierarquia real. O que é isso? O que na prática dá segurança para o contribuinte e para o próprio fisco? E eu vou dar dois exemplos aqui. É o julgamento do TUJ e o julgamento das verbas indenizatórias. Que julgamentos são esses? O do TUJ, a questão vinha sendo apresentada para a STJ, ambas as turmas de direito público, julgando favorável ao contribuinte, mais especificamente sobre isso. Né? Você tinha, dos 10 ministros, 8 eram favoráveis sobre o tema, isso já pacificado. O Supremo analisou a matéria em sede de repercussão geral e falou que a mulher não tinha cunho constitucional. Isso que acontece, isso para mim dá uma segurança ao contribuinte muito grande. Independentemente de ter um julgamento pela sessão do STJ, ou o Supremo ter falado. O Supremo, na verdade, falou que não ia apreciar. Mas isso dá uma segurança muito grande. Então, eu acho que isso tem um grau de hierarquia muito alto. O contribuinte tinha uma certeza, olha, o cara está pacificado. Não precisa mais da decisão da primeira sessão, a decisão está pacificada. E, no entanto, o STJ mudou, veio um julgado que ele mudou o entendimento e agora está aguardando julgar pela sessão essa matéria. Mas eu acho que ali tinha uma questão que estava pacificada, muito clara, e o STJ agora voltou a julgar. Um outro caso é a questão das verbas indenizatórias, aonde, nesse caso específico, tinha um julgado favorável, não tem um julgado favorável, recurso repetitivo, do STJ, favorável ao contribuinte. O Supremo já analisou a matéria, em algumas verbas, para servidores públicos e para o próprio segurado, e foi favorável à tese do contribuinte. Então, o Supremo ele já falou em alguns casos, muito correlatos, mas ele não apreciou a matéria específica em função da contribuição patronal. Tem até um recurso repetitivo, o 1.072.485, aonde já foi decretada a repercussão geral, o Supremo vai analisar o caracterizatório das férias. Mas a verdade é, apesar desse caso parecer estar muito maduro, e eu mesmo acho que é uma questão muito madura, ainda assim, o contribuinte tem uma certa dúvida. Vamos aguardar ver o que o Supremo vai falar definitivamente. Então, você veja, é um caso onde, em tese, ele tem um posicionamento mais favorável até o contribuinte, com um recurso repetitivo e com algumas decisões do Supremo muito correlatas, mas eu acho que não tem tanta segurança. Então, essa imperatividade, aqui comentando o que o Carlos Almeida falou, eu acho que ela existe, mas ela tem que ser aplicada na prática. Como é que é isso na prática? Eu queria ouvir a Bianca, a opinião dela sobre esses temas. Não, dizer para o Ricardo que eu li ali, foi a pergunta até que eu comentei ontem, né? A gente fez uma reunião aqui entre nós, e para mim é um tema que me causa angústia, né? Sou contribuinte, também vivo na angústia. E aí é até engraçado você passar isso, que todo mundo que foi meu aluno, e aí até mandar um beijo aqui para Ana Lúcia, Dani Curvelo, né? Várias pessoas ali mandaram beijinhos para mim, eu estou aqui querendo retribuir todos de uma vez só, viu? Obrigada, gente. E aí, assim, algo que todo mundo que foi meu aluno já deve ter visto. Assim, não importa o tema da aula, eu acabo a aula, a gente fala para caramba de jurisprudência e tal, chega no final da aula, pode ser aula de suspensão de exigibilidade, parcelamento, conceito de tributo, acaba a aula, eu apresento o famoso acórdão do Banana Boat.
né? Quem foi meu aluno aí estiver assistindo, se esquecer meu nome, Bianca Xavier, aquela professora do Banana Boat, né? Sou eu mesma, né? Há mais de uma década estou eu aqui fazendo referência àquele precedente, para quem não foi meu aluno, tem um precedente do STJ, que o ministro compara o STJ a um avião desgovernado. Ele diz que pela selva estava perdido, virava para a esquerda, virava à direita, né? E assim, né, como o piloto do avião, ele também estava extremamente perdido, sendo ministro, né, de um tribunal que as próprias decisões eles não estavam respeitando. E depois ele vai além, ele compara o STJ a uma banana boat, né, que o objetivo é derrubar as pessoas no dorso da boia. O objetivo do STJ, segundo o ministro, é derrubar os jurisdicionados. Então, aproveitando esse gancho aí do Ricardo, né, a gente aparentemente parece ter uma hierarquia, né? Mas esse precedente, ele é da seguinte linha, né, do Banana Boat. Havia uma súmula, que era a súmula, né, 236, que a sociedade civil não pagava COFINS, e 3 meses depois de uma súmula, o Supremo foi lá e disse, olha, tá errado, não é para ser feito assim essa súmula. Então, se o sistema funcionasse como deveria, a gente poderia falar em graus. Hoje, eu acho que se você pegar as 4 exposições e qualquer pessoa que vá conversar sobre coisa julgada, o nosso problema é instabilidade. E aí, fazendo aqui ainda uma conclusão do que o Ricardo perguntou, eu acho que a gente pode fazer já uma diferenciação entre ilegalidade, que é a coisa julgada ilegal, e da coisa julgada constitucional. A gente acaba também tratando tudo junto, né? Mas aí também a gente depois fala sobre isso aí com mais profundidade. Mas tecnicamente tem uma diferença, mas concordo com o Ernesto. Na prática, é tão instável, né? E aí o Marcelo Leal também, mandar um beijo aqui para o Marcelo Leal, né? Marcelo Leal disse isso, julgamento de segunda instância, a gente não precisa ir muito longe, a gente está vivendo isso hoje no dia a dia, essas oscilações, essas mudanças, né, de entendimento recorrentes e por plenário, a gente não está falando só de turma, né? Então isso causa uma instabilidade generalizada, independentemente do grau, que é claro, né, ação coletiva, para súmula vinculante, né? A instabilidade hoje é permanente. Acho que o Marcelo Leal tá roubando as tuas aulas, Bianca, porque ele me contou, eu fiquei sabendo pelo Banana Boat, foi por ele na aula lá no IBMEC. Marcelo, mas o Marcelo depois ele me paga royalties, não tem problema. Pessoal, eu queria aqui agradecer a todos os participantes que estiveram ouvindo, agradecer a vocês três aqui, foi sensacional, tanto o nome do JT quanto a tutoria jurídica. Essa live vai ficar salva aqui no YouTube, para quem entrou no meio, não conseguiu assistir, está salva aqui. Eu acho que o debate foi ótimo para a gente iniciar um debate que pode ser muito mais profundo, né? Tem muita coisa discutida ainda, mas tem uma visão legal sobre os temas, que está muito feliz com a presença de vocês e agradecer a todos. Obrigada. Agradeço muito. Beijo, ótimo dia a todos. Um abraço.